Levítico capítulo 24, verso 1 a 9, assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimos de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus conosco, Deus de toda provisão. E aqui está o rebanho que pertence ao Senhor, que carece de alimento, alimento sólido, alimento que os faz fortes na caminhada com o Senhor, alimento da tua palavra. Assim, ó Deus, continue a nos alimentar nessa hora, por meio da instrução da tua palavra. E que o Senhor, ó Deus, abra as nossas bocas e a encha do alimento genuíno que vem do céu, palavra infalível do Senhor. Que o teu Santo Espírito assim nos guie, em nome de Jesus. Amém. O que é mais importante? Ler a Bíblia uma vez na semana, ou ler ela todos os dias da semana, ou quase todos eles? O que é mais importante? Você vir à igreja num domingo, um único domingo no ano, ou você vir domingo após domingo, e quem sabe todos os domingos do ano, ou quase todos os domingos? O que é mais importante? Andar com Deus até um certo ponto da vida, e depois abandonar a carreira da fé, ou andar com Deus até o fim, até que a morte te chame? O que é que nós estamos comparando aqui a nível de importância? Aquilo que é esporádico, aquilo que é temporário, aquilo que é passageiro, com aquilo que é contínuo, com aquilo que é permanente, com aquilo que é constante, é perene. Olha comigo o capítulo 23 de Levítico. O capítulo 23 de Levítico trouxe um monte de festa. Sábado, Páscoa, primícias, Pentecostes, dia da expiação, festa do tabernáculo. O que essas festas tinham em comum? Eram festas anuais e pontuais que aconteciam durante a caminhada do povo de Deus. Festas importantíssimas, mas eram festas pontuais. O capítulo 24 inicia mostrando para o povo de Israel que, apesar dessas festas pontuais serem relevantes na caminhada deles, eles precisavam entender que a continuidade, a constância, a perenidade na caminhada com o Senhor era fundamental para o bem-estar deles, para a caminhada deles como povo do Senhor. É por isso que neste momento aqui do texto, o Senhor vai apresentar, vai chamar Israel, para que em poucos versículos, continuamente, trazer azeite para o candelabro, continuamente, trocar os pães da proposição, ou os pães da presença, continuamente, naquele rito, sábado após sábado, uma lembrança de que eles eram do Senhor, de que eles tinham comunhão com o Senhor, que eles deveriam servir ao Senhor. Isso é interessante, irmãos, porque nós não estamos na presença de Deus, e nós não temos um compromisso pactual com Deus apenas pontualmente. Israel não deveria olhar e falar: participei da Páscoa, posso ficar o ano inteiro sem adorar a Deus. Participei da festa dos tabernáculos, agora eu posso ficar em casa o resto do ano. Nós estamos continuamente na presença de Deus, e é por isso que a nossa adoração e a nossa comunhão com Ele tem que ser manifesta continuamente. Infelizmente, às vezes os crentes têm dificuldade de entender isso. Tem crente
que gosta da programação especial. Ele vem na programação especial e nunca mais ele aparece. Tem crente que em casa, ele só ora quando o bicho pega. Quando está tudo bem, ele não ora. Tem crente que só abre a Bíblia no domingo, quando abre. E o resto da semana, Bíblia fechada. Não é assim que nós devemos caminhar. A vida com Deus exige constância. Nós não estamos aqui com Deus apenas em um momento especial. Nós estamos, o Senhor, aliás, está conosco, continuamente. Nós estamos, aquilo que é chamado corandel, sempre na presença de Deus. E além disso, nós temos compromissos pactuais com Deus, que são contínuos na nossa caminhada. E imagina se Deus derramasse a sua bênção só quando nós o procurássemos. Talvez alguns não teriam bênçãos nenhuma para receber de Deus. Mas Deus é gracioso e Ele exige do seu povo uma caminhada constante. E Ele está fazendo aqui com o povo, com os adoradores e com os sacerdotes. O azeite para iluminar e o pão para representar na caminhada com Ele. E você sabe, nós já lemos na liturgia, a luz que iluminava o pão tem tudo a ver com Jesus Cristo. E mediante estas figuras e essas aplicações, eu quero meditar nessa noite sobre o tema continuamente na presença de Deus. O que nós temos continuamente na presença de Deus? Em primeiro lugar, olhando para a questão do azeite, nós temos serviço e luz para a nossa peregrinação. Por que serviço, irmãos? O foco inicial do capítulo 24 é ordenar, é dar um imperativo para os adoradores, para que eles levassem azeite puro, batido, para que o candelabro ficasse aceso durante a noite. O adorador tinha uma responsabilidade de participar ativamente da comunhão. Ele fazia sacrifícios, ele levava ofertas, e aqui nós temos um dos elementos mais preciosos, azeite, e azeite puro da oliveira, um negócio que custava, um negócio caro. Vocês viram como é que o preço do azeite esteve recentemente? E a gente usa na alimentação, só que lá naquele contexto usava além da alimentação. Era para ungir sacerdotes, profetas e reis, era usado para a consagração dos utensílios na tenda do tabernáculo, era usado para manter a lâmpada acesa dentro do santo lugar, e outras funções também. E ali, aqueles irmãos tinham que suprir essa demanda de azeite para a tenda do Senhor. E aqui nós temos, irmãos, um ensinamento de Deus para o seu povo, que é para nós também. O serviço do discípulo custa alguma coisa? Custa. Não é barato. Neste momento aqui, o Senhor está ensinando isso ao povo. E não é só aqui. Nenhum discípulo do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi chamado para uma vida de comunhão com Deus, em que ele se coloca como um rei, esperando ser servido e não servir. Em nenhum momento Jesus ensinou os seus discípulos a caminharmos com uma vida de discipulado fácil, tranquila. Pelo contrário, ele lava os pés dos discípulos e dá uma reprimenda neles e fala: vocês têm que fazer a mesma coisa, vocês têm que fazer o serviço do escravo, o serviço do servo. Ele chama os discípulos e diz: quem quiser me seguir tem que tomar cruz. Ele diz mais: vocês têm que calcular o custo que é me seguir, porque tem um preço. Tem um custo. Servir ao Senhor tem exigências. Então, nesta passagem, na presença de Deus continuamente, o Senhor ordena: tragam aquilo que custa caro para vocês, porque isso faz parte da caminhada comigo. Faz parte do serviço de vocês na minha presença e na comunhão comigo. Na presença de Deus, irmãos, nós temos contínuo serviço a prestar. Nem no novo céu e nova terra nós cessaremos de servir, de trabalhar. Serviço é antes da queda, serviço é criacional. E se nós, que somos pais ruins, pecadores, falhos, queremos ensinar os nossos filhos que eles precisam servir, muito mais o nosso Deus nos ensina que a nossa caminhada, a nossa peregrinação aqui tem a ver com serviço. Serviço para a glória dEle, serviço na casa dEle, serviço neste mundo que pertence a Ele. E é assim que nós devemos caminhar.
Nós aprendemos com esta e outras passagens, que o servo, continuamente, ele tem uma coisa na presença de Deus: serviço. A primeira coisa é serviço. Você já foi salvo, resgatado, e você está aqui para servir, não para ser servido. Nós precisamos aprender isso. E se nós não entendermos isso, se nós não entendemos ainda que seguir a Jesus envolve humilde serviço, nós ainda não entendemos o Evangelho. Nós estamos aquém do entendimento do que é o Evangelho de Jesus Cristo. E esse serviço não é só nas coisas notáveis, tá? Não é só, por exemplo, no serviço diaconal, não é só no serviço pastoral, não é só no serviço do Rafael, o nosso zelador, é naquele serviço que ninguém vê, no serviço que não tem holofote, naquele serviço tanto no ambiente da igreja como no mundo, na sua casa, por onde você for. Porque nós temos uma tendência de servir com aquilo que nos agrada, com aquilo que tem holofotes, mas o Senhor nos chama para um serviço que não é visto. O adorador ia levar o azeite, o sumo sacerdote ia entrar com esse azeite, encher o candelabro, botar fogo, acabou o azeite. Pronto, é isso. Esse era o serviço naquele momento ali. Tá? E é assim que nós devemos caminhar, nos dispondo, caminhando. A própria dinâmica, irmãos, do candelabro e a sua luz, como a gente vai ver a seguir, ela envolve uma mensagem: vocês são iluminados, e vocês são iluminados para serem luz neste mundo. Como Jesus disse, vós sois a luz deste mundo, e as pessoas vão ver a luz de vocês, eles vão ver as obras de vocês, e eles glorificarão a Deus. Então esse serviço de um povo que é iluminado pela presença de Deus deve perdurar para todo sempre. Esse serviço, ele não é às escuras. A luz do candelabro que era acesa, nos remetia a essa ideia, a luz que ilumina a nossa peregrinação. Coloca a imagem do candelabro aí, eu sei que você já viu, mas eu vou evitar que você seja tentado de pesquisar na internet agora, né? O candelabro era essa peça de ouro batido, moldado, se assemelhava a uma oliveira. Tinha mais ou menos 1,5 m, 1,80 m, e ficava no chão, tinha hastes, e nessas hastes tinham esculpidas na forma de amêndoas, essas tacinhas onde colocava o azeite, colocava o pavio e acendia a lâmpada. Pode tirar a imagem. Ainda falando sobre serviço, é importante observar o seguinte: era uma tacinha da amendoeira. A amendoeira era a primeira árvore que florescia e frutificava na primavera. E a haste, ela traz, é uma palavra hebraica no sinônimo de florescer e de frutificar. Então até a escolha destes símbolos remete à ideia de servir, de fruto, de dar fruto, de frutificar, e isso corrobora com a ideia de que na presença de Deus nós temos serviço, e o candelabro traz esse símbolo de ressurreição, de renovação, mas também de serviço na caminhada com o Senhor. É claro que o candelabro ele tinha uma função específica ali dentro do santo lugar, não tinha janelas para iluminar o local onde o sumo sacerdote entrava para queimar o incenso e para depois entrar no Santo dos Santos. Era uma função bem prática ali do candelabro, tá? Mas esta função, ela ia além disso. Coloca a segunda imagem, por gentileza, só para ilustrar para os irmãos. Então, é mais ou menos nesse sentido. O candelabro ficava de um lado, a mesa dos pães ficava de outro, e o candelabro iluminava essa mesa dos pães, e a gente vai ver que isso tem um significado mais à frente. O altar do incenso ali no meio, e depois o véu que separava o santo lugar. Então, a função do candelabro era essa: iluminar o ambiente. Pode tirar. Mas ela não se limitava a apenas iluminar a tenda. Ela tinha um significado tipológico. E o candelabro, ele iluminado, a luz que ele produzia, apontava para duas coisas: para Cristo e para o relacionamento de Deus com o seu povo. Cristo, ele vai fazer o seguinte, eu mencionei isso no sermão passado, que na festa dos tabernáculos, no tempo de Jesus, eles subiam grandes candelabros no pátio das mulheres, no templo, e aquilo iluminava bastante assim a cidade, 4 candelabros que eles subiam. E é neste momento da festa que Jesus vai
se levantar e vai dizer, conforme está escrito em João 8,32, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É por isso que Jesus, naquele momento, fala essas coisas. O candelabro apontava, tipificava para a luz deste mundo, que é Cristo. E aí volta com a imagem de novo, por favor, só mais uma vez. O candelabro, a outra, ele iluminava defronte dele, ele iluminava a mesa dos pães. E como você vai ver daqui a pouco, a mesa dos pães representava Israel. E o que Deus está querendo dizer com essa imagem para Israel? Eu ilumino vocês, vocês são meu povo, e vocês têm a minha luz sobre vocês. Deus está demonstrando para o povo, eu ilumino o caminho de vocês continuamente na caminhada. É isso que traz de simbologia deste candelabro posicionado em frente à mesa dos pães, que representava Israel na presença do Senhor. Pode tirar novamente. É verdade, como o texto diz aqui, no verso 3, ele vai conservar em ordem desde a tarde até pela manhã. De manhã apagava o candelabro. Economizar azeite, né? O negócio era caro. Mas o negócio é o seguinte, Deus não ficou apenas no símbolo, no tipo, na figura. Deus manda, encarna o seu Filho, que é a luz do mundo. Ele envia a própria luz. Assim, meus irmãos, nós temos continuamente na presença de Deus a luz de Cristo para iluminar a nossa peregrinação. Nós cremos isso, nós experimentamos isso, nós vivemos isso. Ele disse, eu sou a luz deste mundo. Quem andar comigo não andará em trevas. Então Ele ilumina o seu caminho continuamente. Ele ilumina os seus pensamentos, a direção para a sua vida. Ele ilumina o seu coração, as suas decisões. Ele dissipa as trevas do medo, da ansiedade, dos temores, das preocupações. Ele é a luz que pavimenta todo o caminho do crente neste mundo. Não há um crente que possa dizer, eu ando nas trevas, porque Cristo é a sua luz. Não é possível que o crente ande nas trevas. Só anda na escuridão aquele que não tem a Cristo. Só anda nas trevas aquele que não tem a Jesus como Senhor e Rei. Lá em João ele diz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então se você é um cristão, você já tem essa luz. A luz de Cristo na sua caminhada. Você já desfruta disso. E você precisa tomar posse disso na sua vida. Você precisa olhar e dizer, sim, eu sou crente e Cristo ilumina a minha caminhada. E amanhã tem muitas coisas para decidir, amanhã tem muitos problemas para resolver, mas eu irei adiante, porque o Senhor ilumina a minha caminhada, o Senhor me conduz, Ele é a minha luz. E nele nós devemos confiar, e dele nós devemos depender. É assim que o crente caminha, irmãos. Agora, se você que está aqui não é um cristão, aí você só anda nas trevas, que só podem ser dissipadas pela luz do mundo. Cristo Jesus. E eu apelo para você, vá a Cristo, encontre luz para a sua caminhada. Não há possibilidade de andar na luz se não for em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Continuamente na presença de Deus, nós temos então, de acordo com os 4 primeiros versos, serviço e luz para a nossa peregrinação. Não estamos desamparados. Agora, olhando para a segunda parte do texto, nós encontramos mais. Na mesa tem pães, e esses pães nos remetem a 3 coisas: provisão, comunhão e gratidão na peregrinação. Vamos pensar na provisão. Também tomarás da flor de farinha. É a farinha premium, irmãos. É a farinha cara, é a farinha fina, flor de farinha. É aquela farinha que as confeiteiras, o pessoal que faz bolo, faz salgado gosta. É a melhor farinha. É a farinha, e mais uma vez aqui você traz a lembrança do serviço. É um negócio bom. E esses pães, eles eram colocados diariamente sobre a mesa, como porção memorial. Memorial da presença do povo com Deus, da comunhão do povo com Deus. Só que este pão, ele traz mais do que memória. Desde os tempos antigos, o pão é o alimento básico, você sabe disso, e Deus deixou muito claro para Israel que jamais deixaria de trazer provisão para eles. Aqueles 12 pães que representam Israel na presença de Deus, é símbolo disso. Vocês estão na minha presença sempre,
E eu vou trazer provisão sempre para vocês. Mas Deus faz mais. Deus havia deixado claro que na jornada haveria provisão da parte dele. E Deus vai e conduz esse povo no deserto. E o que Deus manda? Maná. Quando chega na terra prometida, o que Deus dá? O melhor daquela terra. A melhor terra, uma espécie de novo Éden. Um lugar maravilhoso que os caras têm que carregar nos ombros um cacho de uva. Deus dá aquilo para o povo. Deus dá aquela bênção para o povo. E aí depois Deus continua trazendo provisão, mesmo na Babilônia, quando eles são escravizados, depois na volta do exílio. E aí você vem no Novo Testamento, Jesus multiplica pães e peixes e mostra que Ele é o Deus de toda a provisão, que Ele cuida do seu povo, que Ele alimenta o seu povo, que Ele sustenta o seu povo. É por causa da provisão de Deus que o salmista fala o seguinte: eu já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Se você é crente, você nunca estará desamparado da provisão do Senhor. Sempre haverá da parte do Senhor provisão para a sua casa. Isso é um fato. E se porventura em algum momento lhe faltar, Deus, na sua misericórdia, usará a igreja, que é braço estendido da sua misericórdia, para te socorrer. E às vezes Deus vai usar até o ímpio para socorrer você, crente, na sua necessidade. Porque Ele é o Deus de toda a provisão. Ele é o que a Bíblia chama de Jeová Jirê, o Senhor proverá. É Ele que provê, e os meios que Ele usa para isso não importam, Ele usará meios. Pode ser que o crente passe aperto? Pode, claro que pode. Pode ser que o crente fique desempregado? Pode. Pode ser que falte ali um filé mignon, alguma coisa? Pode. Mas não vai faltar provisão de Deus na casa do crente. Porque Deus tem compromisso com o seu povo por causa da sua aliança. A provisão de Deus é abundante sobre a nossa vida. Ele é o Deus de toda a provisão. Mas o que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem. Certo? Mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A provisão que nós precisamos, a que nós mais precisamos, não é o alimento físico. A provisão que nós mais precisamos, nós já recebemos. É o pão da vida. É Cristo Jesus. Já nos foi dado. E é interessante saber, irmãos, que até o nome da cidade da qual veio Jesus tem a ver com pão. Belém significa cidade do pão. E é da cidade do pão que nos veio o pão da vida. Jesus falou: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Através de Cristo, nós temos provisão de redenção e comunhão com Deus. Através de Cristo, nós temos uma comunhão inabalável e uma redenção garantida para a nossa caminhada. Essa comunhão, ela está esboçada aqui, nos pães da presença, ou pães da proposição. Pães que estão na presença de Deus, iluminados pelo candelabro, trocados sábado após sábado, numa lembrança de que o Senhor é quem provê. Esses pães, eles eram trocados, todos os sábados. E eles eram ofertas queimadas ao Senhor, como diz o verso 7. Oferta queimada ao Senhor remetia a adoração e comunhão. E aí é o seguinte, o povo deveria entender que através destes pães sendo trocados, Deus aceitava a adoração e eles tinham comunhão com Deus. Só que eles não viam esses pães, porque eles estavam no santo lugar. Só que no verso 9 é dito que esses pães são de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Eles comiam isso no pátio, onde todo mundo via, onde todo mundo podia ver. Então a ideia, a mensagem para o povo é o seguinte: Arão tirou o pão lá no sábado, colocou um pão fresquinho lá e ele está comendo com seus filhos. Deus está mostrando para nós que Ele está aceitando a nossa adoração e estamos em comunhão com Ele. É assim que o povo ia ter essa certeza, que havia provisão, que havia comunhão com Deus, através deste ato aqui, através de outros também, mas nós estamos focando neste aqui. Agora, como que você, adorador de hoje, enxerga a provisão contínua de Deus em sua vida e na sua família? Você almoçou hoje? Almoçou? E bem, Domingo a gente almoça melhor, não é verdade?
A sua despensa tem comida? Se eu chegar lá agora, vai ter alguma coisa para a gente comer? Se não tivesse, vai pedir um iFood, né? Vai se virar, vai dar um jeito. Nos últimos 6 meses, você precisou pedir na rua para alguém te dar comida? Você precisou? Não, né? Eu imagino que não. Eu imagino que todo mundo que está aqui almoçou. Imagino que todo mundo aqui tem, graças a Deus, muita coisa na despensa. Se não tiver, né? Tem pelo menos onde comprar, tem recurso para isso. E eu creio que ninguém aqui mendigou o pão nos últimos meses. Por que isso? Porque Deus é provedor. Porque Deus é sustentador. Louvado seja Deus por isso. Como é que nós enxergamos, meus irmãos, a provisão de Deus, agora pensando no aspecto espiritual do pão da vida? Participando da mesa. Participando da mesa. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa. Nós temos provisão. Nós vamos tomar assento com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos nos alimentar real e espiritualmente dele. Nós vamos comungar com ele. Nós vamos comungar com os irmãos. Nós seremos nutridos e fortalecidos pela viva esperança daquele dia em que nós cearemos com ele para todo sempre. Participar da mesa do Senhor é uma maneira de nós enxergarmos a provisão do Senhor. Ainda que nos falte o pão da padaria, ainda que nos falte o alimento, meus irmãos, na nossa casa, jamais nos faltará o alimento eterno, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jamais nos faltará comunhão com Deus vivo. Jamais nos faltará provisão do Senhor, porque o pão que desceu do céu, encarnou, morreu, ressuscitou e vivo está, para que tenhamos plena comunhão com Deus. Nós temos isso, irmãos, e através da comunhão, através da caminhada com o Senhor, nós temos também comunhão uns com os outros. É outra maneira de nós enxergarmos a provisão do Senhor. Comunhão com a igreja, compartilharmos de uma só fé, termos testemunho, companheirismo, amizade, caminhar ombro a ombro, suportar as cargas uns dos outros. É assim que nós enxergamos. Deus nos deu família, Deus nos deu um povo da aliança para caminhar conosco, que caminhará aqui para a eternidade. Juntos cearemos ao redor do Mestre, um dia, pessoalmente, literalmente. Assim nós devemos enxergar provisão. Igreja, vida na igreja, vida em comunidade aliança, é provisão de Deus para peregrinos nessa terra. É a maneira que Deus fala: eu estou com vocês. Caminhem unidos, como povo meu, como povo do Senhor. Certos de que continuamente, na presença de Deus, temos essa provisão física e espiritual, nós devemos agradecer. Nós devemos ter gratidão. O texto traz aqui uma forma de gratidão no verso 8. Em cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente. Da parte de quem? Da parte de quem? Deus está mostrando para Israel: a maneira de vocês me agradecerem pela comunhão é assim. O Arão vai pôr os pães lá da parte de vocês. Representa vocês, mas é como se vocês estivessem dando esses pães para a nossa comunhão. É assim que Deus ensinava a Israel. É daquela maneira que Ele ordenou. É naquele gesto que Deus fala: me agradeçam pela nossa comunhão. Haviam outros gestos. Eles ofertavam, eles dizimavam, eles ofereciam sacrifícios, eles louvavam a Deus, eles adoravam. Tudo isso em gratidão a Deus, pela provisão, pela abundância, pelo sustento, por tudo aquilo que Deus dava a eles. E aí eu te pergunto, como que nós agora expressamos a nossa gratidão? Não é igual eles, levando os pães lá, já acabou isso, cumpriu em Cristo. Mas os gestos que Israel fazia também devem ser nossos gestos, no sentido de ofertar, dizimar, louvar, adorar, cultuar, socorrer o necessitado. Israel fazia isso também. Lembra, a gente leu em Levítico, eles não podiam rebuscar os cantos das suas plantações para o pobre, para o estrangeiro. Eles deveriam cuidar dos necessitados. Eles deveriam ter contentamento com Deus. Nós agradecemos a Deus, irmãos, com contentamento. Deus, nós te damos graças pelo que nós temos, seja o pouco, seja o muito. Como orou Davi: porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. É assim que nós caminhamos, agradecendo a Deus. E eu acho que especialmente o contentamento precisa caminhar conosco. Eu quero terminar
Lembrando aos irmãos isso então, continuamente na presença de Deus nós temos serviço e luz para peregrinação, provisão, comunhão e gratidão. E eu quero aplicar um por um aqui agora, e eu quero falar para as crianças que estão aqui, presta atenção. Quanto ao serviço, crianças, que vocês aprendam a servir. Cadê as crianças? Não foge não, Samuel, volta aqui, estou falando com você. Crianças, vocês vão aprender desde cedo a obedecer ao papai e à mamãe. Papai fala, mamãe fala, joga o lixo no cesto, arruma o brinquedo, guarda o calçado no lugar. Não é, Gael? Faz o dever de casa. Aqui na igreja, guarda os brinquedos da escola dominical. Aprende a servir. Chegou um coleguinha novo, senta do lado dele, ajuda. Aprendam a servir, pequenos. Aprendam. Isso é importante para vocês. Aos adultos, vocês precisam lembrar que há um custo de ser discípulo de Jesus. Há um custo. Servir, doar, se dedicar, seguindo o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para muitos. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos lembrar disso, nós precisamos viver isso continuamente. É fácil o nosso coração nos levar ao ideal de um rei que só senta e espera ser servido. Aprendam a servir, na igreja, fora da igreja, onde você estiver. Aprenda de coisas simples, de coisas básicas. Quanto à luz de Cristo em nossa peregrinação, crianças, às vezes vocês têm medo do escuro, né? Às vezes acontece. Só que quando acende a luz, é uma lembrança de que Cristo é a nossa luz. Mas se não acender a luz, as crianças precisam se lembrar que Cristo está com elas em todos os lugares, até nos lugares escuros. Então podem descansar e caminhar, porque Cristo ilumina a escuridão da nossa vida em qualquer lugar. Aos adultos que aqui estão, há escuridão de toda ordem pairando sobre a nossa vida. Seja de angústias, de temores, de momentos difíceis, de incertezas, coisas de adulto, né? Coisas, trevas e mais trevas às vezes. Mas nós precisamos nos voltar continuamente para Cristo, que é a luz que ilumina o nosso caminho. Nós não podemos nos prostrar e dizer, está tudo escuro, está tudo em trevas, eu não sei para onde ir, o que fazer? Você sabe dobrar os joelhos e clamar àquele que é a luz que ilumina a sua peregrinação. Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar, ainda que as coisas estejam em trevas, em escuridão total. Ele há de direcionar o seu povo. Quanto à provisão, à comunhão, quanto à provisão e à gratidão, crianças, sejam gratos pelo pão de cada dia, sejam gratos pelo lanchinho que vai na lancheira, sejam gratos porque o papai pode pagar para ir no McDonald's. O meu acha que tem árvore de dinheiro lá em casa, ele quer ir no McDonald's todo dia. Fala com ele, não dá, filho, não é assim que funciona, né? Agradeçam a Deus pelo alimento que vocês têm. Deem graças a Deus junto com seus papais. Louvem ao Senhor. Agradeçam pelo trabalho do papai e da mamãe, que é pelo suor do trabalho dos pais, que vem a provisão, vem o alimento para a casa de vocês. Deem graças a Deus por isso. Sejam gratos pela provisão do Senhor na casa de vocês, pela roupa que vocês vestem, pelos brinquedos que vocês têm, por tudo aquilo que Deus tem dado para vocês. Adultos, confiem que o Senhor é provedor. Que o nosso coração não fique atemorizado quanto ao futuro, quanto a coisas que ainda acontecerão. Nós devemos nos lembrar que Ele é Jeová Jireh, o Senhor que provê sobre as nossas necessidades. Jesus lembrou disso, falou, olha, Ele veste o lírio dos campos, Ele cuida dos pássaros, vocês valem muito mais do que lírios do campo e pássaros. Se Ele cuida deles, muito mais vai cuidar de vocês, que são criados à imagem e semelhança dEle. Ele é o Deus que provê. Nós não precisamos enxergar, nós precisamos confiar, descansar e caminhar. O Senhor irá adiante do seu povo e irá adiante da sua família. E quanto à comunhão, irmãos, todos nós, crianças e adultos, nós precisamos desejar uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com o Senhor. Nós precisamos não só desejar, mas nós precisamos buscar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos querer isso para a nossa vida. Nós precisamos desejar e viver, experimentar os meios de graça que nós temos. A oração, os sacramentos, a palavra que nos conduz para essa comunhão com o Senhor.
Nós devemos, irmãos, através da vida na igreja, experimentar dessa comunhão entre o povo de Deus, desfrutar de amizade, de companheirismo, de honra, de caminhada juntos. Nós devemos ter um senso de pertencimento à comunidade da aliança, ao povo de Deus. Nós devemos, irmãos, olhar uns para os outros como pessoas caras que foram compradas e lavadas pelo sangue de Jesus. Nós precisamos caminhar como irmãos, orando uns pelos outros, sem maledicência, sem maldade, sem inveja, sem porfias, mas em amor, em gratidão, em comunhão, não só suportando, mas levando as cargas uns dos outros, amando como amamos a nós mesmos. Comunhão, irmãos, que se expressa em presença, em estar juntos, seja no culto, na escola dominical, nas programações, na casa uns dos outros, nos parques, no shopping, onde nós nos encontrarmos. Presença, que é insubstituível. Não é possível termos comunhão com quem está online. Não há comunhão à distância. Comunhão é presença. E nós devemos buscar isso como igreja. Vivermos unidos como um só povo. É assim que nós devemos caminhar como o povo da aliança. Que nós experimentemos e vivamos essas coisas, vivamos essas coisas para a glória do Senhor.